Às quintas-feiras, das 15h20 às 16h, no Olhar Livre, o assunto é saúde e segurança. Uma rubrica com a assinatura de Gil Angélico. Não se esqueça, às quintas-feiras, na primeira parte do Olhar Livre, da sua rádio preferida. Vamos então iniciar este tema de saúde, hemofilia. E de segurança relembro como atuar perante uma hemorragia. Nos estúdios da Onda Livre já temos então Gil Angélico. Muito boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos os ouvintes. Bem disposto? Sempre bem disposto, Carla. Ainda bem. Vamos então iniciar este tema e coloco-te já a seguinte questão, como é um nome até um pouco estranho. O que é hemofilia? Bom, Carla, o termo genérico da hemofilia descreve um grupo de distúrbios de coagulação hereditários, nos quais existe uma anomalia permanente no mecanismo da coagulação do sangue. Ou seja, a hemofilia é um distúrbio hemorrágico e é hereditária. De uma forma mais simples, para que todos nos percebam, o sangue é composto por diferentes elementos. Cada um destes elementos vai desempenhar um papel especial. Alguns deles são importantes e ajudam a controlar hemorragias, e estes aqui são aqueles que nos vão interessar hoje e são chamados fatores de coagulação. O que acontece nas pessoas com hemofilia é que apresentam níveis baixos ou ausência destes fatores de coagulação. Entenda-se que uma pessoa com hemofilia não vai sangrar mais rápido do que as outras pessoas, ou não se esvai em sangue até à morte devido a um ferimento menor. Não é isso que acontece. O principal problema nas pessoas com hemofilia são mesmo as hemorragias internas, principalmente nas articulações e nos músculos. E como é que se processa? Como é que funcionam esses fatores de coagulação? É importante percebermos também esse funcionamento. Quando um dos vasos sanguíneos sofre uma ruptura, forma-se uma pequena abertura que é por onde o sangue vai sair, ou seja, quando fazemos um golpe, imaginemos. O sangue, um derrame, quando acontece para fora da pele, que pode formar um hematoma, ou para dentro, onde se vai observar ou não pode ser observado, e aí acontece nas articulações e nos músculos. Quando há uma perfuração dos vasos sanguíneos, ou seja, quando a hemorragia começa, os fatores de coagulação trabalham conjuntamente para produzir um coágulo, Carla, que vai cobrir e ter a função de tapar o orifício por onde se está a perder o sangue. Vai formar uma espécie de um rolhão que vai impedir que o sangue saia para fora do vaso sanguíneo. Para que esta coagulação aconteça e se forme o tal rolhão, o coágulo, é necessário que todos os fatores de coagulação, convencionalmente identificados de 1 a 12, porque vão atuar por essa ordem, é necessário que eles trabalhem numa sequência e todos em conjunto. Se um deles falhar, vão falhar todos os outros. O que acontece, vamos imaginar de uma forma simples para que todos nos entendam. Vamos pensar quando pretendem fazer argamassa ou cimento para uma construção. Se nós precisamos de cimento, de areia e de água. Se acrescentarmos um destes elementos, ou se estiver em falta um destes elementos, a argamassa não vai ter a consistência que nós queremos. Vai ficar sempre com defeito. O mesmo acontece no nosso sangue. Quando estes fatores de coagulação não trabalham todos em conjunto, não estão todos operacionais, então vai haver uma falha na coagulação sanguínea. Pode demorar mais tempo ou pode mesmo não acontecer. Muito bem, isso quer dizer que podemos considerar, dado essa tua explicação, que existem dois tipos de hemofilia, certo? E qual é a diferença que existe entre eles? Sim, existem dois tipos realmente de hemofilia, a hemofilia A e a hemofilia B. Ambas são causadas por um baixo ou ausência de proteínas no sangue, dos tais fatores que nós falamos, de coagulação. A diferença entre a hemofilia A e B vai ser a deficiência do fator. Qual é o fator que está implicado aqui? No caso da hemofilia A, o fator deficiente é o 8, e no caso da B, o fator deficiente é o 9. Pronto. Além desta diferença, o que acontece é que a hemofilia B é 5 vezes mais comum do que a A. No entanto, ambos os tipos partilham os mesmos sintomas, o padrão hereditário, e somente com análises sanguíneas é que conseguimos identificar qual o fator afetado. Muito bem. A próxima questão, vamos fazer aqui um curto intervalo, Sim. Mas logo a seguir vamos falar como é que uma pessoa tem hemofilia. Como é que pode aparecer esta patologia, não é? Exatamente, vamos já falar nesse assunto. Exatamente, fazemos então aqui um curto intervalo. Acompanhe-nos porque este tema é de veras bastante interessante. Onda Livre. Macedo Cavaleiros. A tua rádio, a tua música.
Talho Confiança e Talho Central. 2 talhos, um lema: qualidade, simpatia e profissionalismo. Talho Confiança e Talho Central. Trabalhamos com os produtores da nossa região e preocupamos-nos com o bem-estar dos nossos clientes. Por isso, os nossos preços são imbatíveis. Visite-nos e aproveite as campanhas promocionais. Talho Confiança, em Macedo Cavaleiros, ao lado do supermercado Generosa Confiança, e Talho Central, na rua Camilo Mendonça, em Alfândega da Fé. Macedo Cavaleiros já tem um técnico certificado em material de proteção de incêndios. Macfire, extintores e manutenção qualificada. Macfire, uma equipa profissional ao seu dispor. Visite-nos no Complexo Agroindustrial da Cooperativa Agrícola de Macedo Cavaleiros. E-mail macfiremacedo@gmail.com. Não deixe para amanhã o que pode prevenir hoje. Macfire 278 431 438 ou 912 534 291, em Macedo Cavaleiros. Senhor automobilista, conduza com precaução e com a sua viatura em perfeitas condições. Roda Negra, lavagem, mudança de óleos, calços, amortecedores e pneus de todas as marcas. Roda Negra, atendimento personalizado, rapidez, eficácia e os melhores preços do mercado. Roda Negra, Zona Industrial, Lote 13, Macedo Cavaleiros, 278 426 090 964 104 605, em Bragança, Estrada Nacional 15. Aproveite as boas promoções da Roda Negra. Onda Livre, a tua rádio, a tua música. Passam então 24 minutos das 15, vamos continuar este tema de hoje. E estamos então a falar de hemofilia e a questão que eu te vou colocar: como é que um indivíduo, uma pessoa, sabe que tem hemofilia? Como eu te disse anteriormente, a hemofilia é uma deficiência genética que normalmente é hereditária. Ela não pode ser contraída ou transmitida, excepto se for por uma transmissão hereditária. O gene da hemofilia é passado de pais para filhos. Deixa-me ainda dizer, porque uma curiosidade, que cerca de um terço de novos casos são causados por uma nova mutação do gene na mãe ou na criança, e nestes casos não existe mesmo uma história prévia de hemofilia na família. Isso então quer dizer que a hemofilia é para toda a vida? Sim, exatamente. A hemofilia, quem nasce com a hemofilia terá durante todo o seu percurso de vida este problema. Uma vez que o seu nível de fator 8 ou fator 9, que são aqueles que estão implicados na coagulação do sangue ou nesta falha de coagulação do sangue, e normalmente vão se manter iguais ao longo da vida, o que significa que terão que viver com esta patologia durante todo o seu ciclo de vida. Assim sendo, é uma doença crónica. Exatamente. Muito bem. Podemos então dizer que a hemofilia tanto pode afetar homens como mulheres, ou existe alguma diferença? Existe diferença, Carla. Realmente afeta tanto homens como mulheres, mas as formas mais graves da hemofilia afetam maioritariamente só homens. As mulheres podem ser gravemente afetadas, mas para que isso aconteça, o pai tem que ter hemofilia e a mãe tem que ser também portadora da hemofilia, o que é um caso extremamente raro. No entanto, muitas mulheres que são portadoras têm hemofilia leve. Muito bem, resumindo então, de forma mais clara, o homem tem mais tendência a ser portador desta patologia. Sim, tem mais tendência devido ao fator que transmite a hemofilia. A hemofilia é transmitida de pais para filhos, como eu te disse. O curioso é que, se, por exemplo, o pai que tem hemofilia, mas a mãe não, então nenhum dos filhos rapazes vai ter hemofilia, mas sim as filhas desse casal serão portadoras do gene da hemofilia. E já vamos perceber porquê. O que acontece na hemofilia A e B é que o gene que vai transmitir este problema está localizado no cromossoma X. Os cromossomas determinam o nosso sexo, pronto, e vai depender depois, se for homem vai ter um cromossoma X e um Y, se for mulher tem 2 cromossomas X. O que acontece é que nos homens, como só tem um cromossoma X, se este tiver a patologia ou se tiver presente o gene da hemofilia, então o homem vai manifestar hemofilia. No caso das mulheres, como são 2 cromossomas X, se um deles tiver o gene da hemofilia, mas o outro não, então o gene que não tem, ou o cromossoma que não tem hemofilia vai compensar. O que significa que isto, tecnicamente, a hemofilia tem um padrão recessivo ligado ao sexo.
As mulheres que têm o gene da hemofilia são chamadas portadoras e podem transmiti-lo aos seus filhos. Ou seja, quando a mãe é portadora e o pai é normal, para cada criança que nasce existe uma probabilidade de 25% de ser um rapaz e ter hemofilia e 25% de ser uma rapariga e ser portadora de hemofilia. Muito bem, sendo assim, existem algumas precauções que uma portadora possa e deve tomar antes de engravidar, ou seja, a mulher tem que ter alguns cuidados, até mesmo antes de pensar no planeamento da gravidez, ter esses cuidados antecipadamente para não haver essa transmissão tão... Exatamente, Carla. A mulher pode ser portadora e até não saber. E então é importante realmente que nos casos em que saiba que o hematologista da mulher, o clínico que esteja a acompanhar essa mulher, esteja envolvido no acompanhamento da gravidez e que existe alguma ligação com o obstetra antes do parto. Não é necessário realizar um diagnóstico pré-natal só para acompanhar a gravidez. Este só é considerado e só é feito caso haja uma interrupção da gravidez. O que acontece é que o fator 8 tem tendência para aumentar durante a gravidez, mas deve ser verificado apenas nos últimos meses. Eu posso dizer que num parto vaginal normal é perfeitamente aceitável, mesmo se souber que o feto é menino e há um risco de ter hemofilia. E a anestesia epidural também não apresenta qualquer problema, por norma, e é geralmente permitida se o nível de fator da mãe for superior a 40%. Que eu também já te vou explicar o que é isto dos 40% e qual a atividade do fator de coagulação. Uma amostra do cordão umbilical, do sangue do cordão umbilical, será depois, após o parto, utilizada para verificar e fazer a análise de despiste para termos a certeza se o bebê tem ou não hemofilia. Muito bem. A hemofilia pode então ser adquirida ou não? Realmente a hemofilia pode ser contraída em casos muito raros. Uma pessoa pode desenvolver mais tarde esta patologia. A maioria dos casos envolve pessoas de meia idade ou mais velhas, ou mesmo mulheres jovens que tiveram recentemente um bebê ou estão no último estadio da gravidez. A hemofilia adquirida, Carla, é normalmente causada pelo desenvolvimento de anticorpos ao fator 8. O que é que eu quero dizer com isto? Que o nosso sistema imunitário vai criar anticorpos que vão destruir o próprio fator 8, que é produzido naturalmente. O que vai acontecer depois é que esta condição resolve-se geralmente com uma terapêutica apropriada e que pode mesmo envolver a combinação de medicamentos esteroides e de medicamentos como a ciclofosfamida. Muito bem. Então quer dizer que esta patologia, a hemofilia, é comum? Não é comum, é rara. Cerca de 1 em cada 10 mil pessoas nasce com a hemofilia A e cerca de 1 em cada 50 mil nasce com a hemofilia B. O que significa que a hemofilia B é 5 vezes mais presente do que a hemofilia A. Muito bem, mas podemos considerar uma patologia grave a hemofilia? A hemofilia tem 3 níveis de gravidade. Pode ser leve, moderado ou grave. E vai depender da atividade e do nível, tal como eu tinha dito, de fator de coagulação, do 8 ou do 9, que são os que estão presentes no sangue. Assim sendo, as pessoas com hemofilia grave apresentam normalmente hemorragias articulares ou musculares, as hemorragias internas que nós vimos, e podem ter mesmo estas hemorragias 1 a 2 vezes por semana. Desculpa interromper. Nesse sentido, podemos então assimilar que, por exemplo, pessoas que sangram do nariz com muita facilidade ou da boca, isso é considerado hemofilia? Esse tipo de hemorragias que são externas vão ser consideradas depois na hemofilia moderada ou na leve. Porquê? Porque resultam após uma lesão. Estas hemorragias que eu estou a falar espontâneas não são visíveis, ocorrem a nível interno nas articulações e musculares. Aqui estamos perante uma hemofilia grave. No caso da hemofilia moderada, as hemorragias são menos frequentes e ocorrem normalmente devido a uma lesão, que pode acontecer realmente o sangramento nasal, o epistaxis, pode acontecer a hemorragia por a boca, mas consequência de algum trauma. O que depois aqui vai alertar para uma possível hemofilia vai ser o tempo que demora a estancar a hemorragia. O que acontece na hemofilia leve é que as hemorragias, por norma, são consequências de uma cirurgia ou de uma lesão e podem nunca ter um problema hemorrágico. Vamos tentar perceber o seguinte: a atividade dos fatores de coagulação é descrita como estando normalmente entre os 50% e os 200%. Isto é normal. O que acontece numa pessoa com atividade ou com menos de 1% de atividade normal de coagulação é então hemofilia grave.
No caso de uma pessoa que apresenta entre 1% a 5% de atividade de coagulação, normal de coagulação, então está perante hemofilia moderada. E por último, no caso das pessoas que apresentam entre 5% e menos de 50% de atividade normal, então aqui estamos perante uma hemorragia leve ou ligeira. Deixa-me dar-te também o exemplo das nódoas negras, para que se perceba um bocadinho melhor, que são muito comuns nas crianças com hemofilia, e uma nódoa negra normalmente não é uma causa para alarme, a não ser que seja na cabeça ou no pescoço da pessoa, e que dificulte o movimento, que doa, que apresente inchaço, um alto na nódoa negra que aumenta ou desapareça, ou que haja dormência ou formigueira em simultâneo. Aqui sim, aqui se sentirmos realmente este tipo de sintomas, as nódoas negras podem ser um sinal de alerta. O resto das hemorragias, eu sangro do nariz, eu tenho um golpe. Eu vou dizer que estou perante uma hemofilia quando? Não vou dizer que porque sangrei que sou hemofílico. Não, posso não ser. Se o tempo que demorar a efetuar o estancamento dessa hemorragia, que haja a coagulação para impedir que o sangue saia do vaso sanguíneo, se for excessivamente demorado, então aí sim eu posso estar perante um quadro de hemofilia. Exatamente. Até mesmo porque o choque pode provocar realmente isso. Como a gente se corta, não é? Há logo o sangramento. É normal que também se batemos com o nariz em qualquer sítio, que é normalíssimo que a gente sangre pelo nariz devido ao choque. O fator de coagulação não atua instantaneamente. Vai demorar algum tempo até que a hemorragia estanque. Exato. Eu corto-me, seja hemofílico ou não, vou ter um sangramento até que ocorra a coagulação, até que haja o tal rolhão que vai tapar a saída do sangue. Aí sim, dependendo do tempo que vai demorar a ocorrer esse processo, é que eu posso estar perante um hemofílico ou não. Exatamente. Então, como é que nós podemos diagnosticar a hemofilia? Como vimos também atrás, como já falámos, no caso de um recém-nascido, através de uma amostra de sangue do cordão umbilical, pode ser efetuado exames que nos permitam verificar a presença da hemofilia. Isto aplica-se aos casos leves, moderados e graves. E em pelo menos 30% dos casos de hemofilia não existe história familiar conhecida. E a ocorrência da hemofilia presume-se ser o resultado de uma mutação genética espontânea nestes casos. Os casos de hemofilia grave podem também tornar-se evidentes e ser diagnosticados numa idade precoce, Carla, como resultado de uma cirurgia ou até mesmo de um ferimento. Por exemplo, hemorragias prolongadas podem seguir-se a uma circuncisão ou análises e imunizações de rotina, em que haja posteriormente a isso uma hemorragia que dure mais tempo do que era suposto. Mais frequentemente, o primeiro sintoma de uma tendência hemorrágica, da possibilidade de existir estes problemas, surgem mesmo como o hematoma, como a tal nódoa negra que eu falei, que podem ser extensos à medida que a criança aprenda a andar ou a gatinhar. É normal que nesta idade, quando a criança começa a andar e a gatinhar, que surjam algumas lesões, alguns hematomas. E o que acontece é que, infelizmente, muitas vezes isto é confundido como resultado de uma lesão não acidental, mas normalmente nestes casos é necessário que sejam realizados testes de coagulação para investigar a possibilidade de uma criança ter distúrbios hemorrágicos. Isto quando aparecem realmente muitos hematomas, quando a criança começa a gatinhar ou a querer andar. O romper dos dentes, também no bebê, é também uma fase no qual se pode detectar este problema, a hemofilia. Depois, a hemofilia moderada ou ligeira pode ser diagnosticada mais tarde na infância ou, em alguns casos, mesmo em adulto. Devido à presença da quantidade de fator de coagulação, as lesões menores ficam curadas normalmente. Ou seja, mesmo os hemofílicos, perante uma lesão menor, mais pequena, podem ver essa hemorragia estancada no tempo normal. O que acontece é que quando há uma lesão maior, aí sim vamos conseguir nos aperceber da deficiência. O processo diagnóstico envolve muitos testes laboratoriais e são bastante complexos. E é tudo análises sanguíneas. O tempo até se chegar a um diagnóstico concreto e previsto pode mesmo causar alguma ansiedade no doente e na família, porque realmente são bastante complexos e até demorados. Muito bem, então onde é que podem ocorrer as hemorragias? As hemorragias na hemofilia grave ocorrem internamente nas articulações e nos músculos.
As articulações mais afetadas são mesmo as dos joelhos, tornozelos e cotovelos. São mesmo as articulações que mais vão sofrer este tipo de lesão. A hemorragia repetida sem tratamento atempado pode mesmo trazer danos na cartilagem e no osso da articulação, conduzindo a uma possível artrite crónica e incapacidade. Depois, as hemorragias musculares são mais graves, ou as mais graves são aquelas que ocorrem no músculo psoas-ilíaco, que é na frente, na área da virilha, no antebraço e na barriga da perna. Algumas das hemorragias podem mesmo ser fatais e requerem tratamento imediato, como as hemorragias na cabeça, garganta, estômago ou no psoas-ilíaco, o tal músculo que nós vimos na área da virilha. Muito bem. Vamos então fazer aqui um curto intervalo. Vamos ouvir aqui uma musiquinha também para relaxar e para que as pessoas fiquem a pensar. Já sabem, se tiverem alguma questão a colocar, alguma dúvida, podem ligar através do 278-428-376 ou então o 278-428-377, colocarem a sua dúvida ou a sua questão. Entretanto, fazemos aqui uma pequena pausa, regressamos dentro de alguns minutos. Até já. Onda Livre, 87.7 e 106 FM. Passam então 45 minutos das 15. Vamos seguir com o nosso tema de saúde, hoje hemofilia, e eu colocaria a seguinte questão: quais são os sintomas da hemofilia? Carla. Vamos então falar aqui, por exemplo, no caso dos cortes e arranhões. Na maioria dos casos, os cortes menores e arranhões não oferecem um perigo para as pessoas com hemofilia. Um pouco de pressão no local, com pressão direta, e normalmente é suficiente para parar essa hemorragia. Uma pessoa com distúrbio hemorrágico, quando se corta, não sangra mais profusamente ou mais rápido que o normal. Também temos que desmistificar um bocadinho isto. As pessoas pensam que os hemofílicos, quando fizerem um corte, quando tiverem algo em que haja um sangramento, vão sangrar muito mais rapidamente, ou que aquela hemorragia nunca vai parar. Isso nestes casos de cortes arranhões menores, coisas simples, ligeiras, não há esse tipo de problema e acaba mesmo por haver a coagulação em tempo normal. No caso das articulações e nos músculos, por exemplo, para os gravemente afetados, aí sim há que ter atenção, e o maior problema são mesmo as hemorragias internas, como nós já referimos. Todos nós nos magoamos diariamente, ou magoamos os nossos músculos diariamente, de forma ligeira, durante a atividade de vida diária. É algo perfeitamente normal, mas a maioria das pessoas acaba por reparar esse dano de uma forma automática e até imperceptível. Para as pessoas com distúrbio hemorrágico grave, isso já não é tão simples assim, e as mais pequenas lesões nos vasos sanguíneos das articulações e músculos podem mesmo continuar a sangrar como resultado dos entorces ou das distensões triviais, que para nós saudáveis não tem qualquer problema em fazer a recuperação, mas no caso de doentes com distúrbio hemorrágico grave já pode haver então aqui uma alteração. Estas hemorragias são mesmo muitas vezes descritas como espontâneas, porque não nos apercebemos ou não conseguimos apurar qual o mecanismo que causou exatamente aquela hemorragia. No caso dos hematomas dos tecidos moles, há uma dor, uma irritação, o formigueiro numa área que é normalmente afetada, e esta é a sensação que as pessoas com hemofilia vão ter quando começa a hemorragia nos seus tecidos corporais. Depois segue-se uma dor real, um enrijamento, uma limitação da mobilidade, dor no local, que vai ficar também quente e inchado e que vai progressivamente ficar mais sensível. Se não for tratada, esta dor vai mesmo tornar-se insuportável. No caso da hemorragia articular, o sangue que escapou para dentro da hemorragia, o sangue que vai correr para dentro da articulação, tem um efeito muito prejudicial na superfície desta articulação. Uma vez que depois de ser danificada uma vez ou depois de ser lesada uma vez, as hemorragias ocorrerão mais frequentemente e esta articulação vai se tornar uma articulação-alvo, o que significa que vai estar mais suscetível a este tipo de lesões. A maioria das hemorragias nas articulações e músculos ocorrem nos membros inferiores, como nós já vimos atrás, os joelhos, nos tornozelos, nos cotovelos, e que é os locais mais afetados na maioria das pessoas. Os hematomas nos tecidos moles ocorrerão sempre nas pessoas com distúrbio hemorrágicos. Apesar disto parecer uma situação muito séria, muito grave, a maior parte das vezes não requer tratamento, a não ser que o hematoma aumente de tamanho e cause uma dor
insuportável. Aí sim é necessário fazer tratamento com o fator que está em falta. Nas lesões, por exemplo, da cabeça, da face ou do pescoço, após uma pancada na cabeça, uma agressão, por exemplo, ou na face, ou após uma queda, deve ser administrado de imediato o fator em quantidade suficiente de forma a aumentar o nível daquele fator em falta, daquela proteína que vai ser importante na coagulação, para 100%. Todas estas lesões devem ser avaliadas num centro de tratamento ou num hospital para que se avalie o risco e a eficácia do tratamento. Se a lesão for realmente séria, a pessoa com distúrbio hemorrágico pode necessitar de ser internada no hospital para fazer uma tomografia computurizada e avaliar a extensão da hemorragia. No caso das lesões menores na cabeça, mais simples, as lesões podem levar ao aparecimento de hematomas ou mesmo pequenos cortes na cabeça e devem ser tratados, quer seja em casa ou no centro de tratamentos, dependendo da gravidade da lesão. As lesões mais graves e que resultam de pancadas fortes, essas necessitam sim de tratamento. A pessoa pode até mesmo ficar inconsciente neste tipo de lesões e devem ser tratadas o mais rapidamente possível. Estas pessoas têm que ser transportadas para o hospital. Outros episódios de hemorrágicos graves são mesmo o vomitar sangue, quer seja sangue vivo, quer seja sangue já digerido, e vai ser um vómito mais escuro, tipo borra de café, e então aí é necessário vigiar esse vómito e perceber onde é que está a acontecer a hemorragia, a expectoração com sangue ou a passagem de sangue nos movimentos intestinais e vai sair nas fezes. Como é que nós nos apercebemos disso? As fezes vão também adquirir uma cor mais negra. Muito bem. Passamos então para outra questão. Como é que a hemofilia é tratada? É importante saber isso. E a hemofilia é tratada como? Pela administração do fator da coagulação que está em falta no sangue, através da injeção intravenosa. O que vamos fazer é detectar qual é o fator que está em falta, dependendo do tipo da hemofilia A ou B, e vamos injetar através via intravenosa esse fator que está em falta. Até quando? Até que haja uma quantidade suficiente de coagulação para fazer o estancamento da hemorragia. Quando este fator estiver em quantidade suficiente, a hemorragia vai acabar por parar. A administração rápida de um tratamento adequado, quando a hemorragia é uma etapa primordial do tratamento. É importante que realmente haja este tratamento de forma precoce e rápida. É importante que o doente esteja informado de qual é o tipo de tratamento que lhe convém, a dose de fator que é necessária e o ritmo ao qual o tratamento deve ser repetido em função do tipo de hemorragia. É mesmo importante que o doente mantenha um registro no qual anota a dose administrada, a data, o motivo, o número do lote, do concentrado e até mesmo a marca. Isto é tudo importante para que o cuidado muito útil que permita ao especialista da hemofilia e à pessoa adaptar em conjunto o tratamento, que vai ser muito importante na fase da hemorragia. Para os doentes que se tratam em casa, porque isto também é possível, é importante dispor de um ambiente adequado para a reconstituição dos concentrados de fator de coagulação. Ou seja, porque vai ser necessário fazer a administração por via intravenosa, vai ser necessário manusear as agulhas, manusear seringas, fazer a preparação dos injetáveis e é importante que o ambiente seja propício a isso mesmo. E haja então um local e um depósito para acumular e onde se possam guardar as agulhas e seringas para entregar posteriormente num hospital. O tratamento domiciliário vai ser adaptado através de recomendações que o hematologista fez e os benefícios são mesmo o facto de trazer mais independência ao doente, não ter que se deslocar ao hospital a qualquer hora para fazer o tratamento e também vai facilitar depois na sua vida diária, porque pode comparecer com mais frequência na sua atividade laboral, nos seus estudos ou em qualquer atividade social que queira praticar. No caso dos bebés pode até ser mesmo aplicado um dispositivo de acesso venoso que permita a administração sempre que necessário deste tipo de fatores de coagulação. Quais são então as complicações que podem surgir deste tratamento? Antes do tratamento atempado e eficaz estar disponível já nos 70, a dor era uma característica normal para as pessoas com hemofilia grave. Hoje em dia, com os avanços, já não acontece isso e um analgésico normal, um analgésico comum, é o suficiente para fazer o alívio
da dor, que deve ser tratada atempadamente, porque caso contrário pode ser mesmo intolerável. Deve ter sempre atenção a esta dor, se é subjetiva e pode diferir de pessoa para pessoa. Uma pessoa, eu no meu caso tenho uma tolerância à dor, tu Carla tens outra tolerância à dor. E então devemos estar atentos a esta tolerância para poder fazer a administração do analgésico. Depois, em algumas pessoas com hemofilia, pode mesmo acontecer desenvolverem anticorpos, ou inibidores, ao tratamento com o fator. O seu efeito é que quando o fator é administrado, ele não vai surtir efeito, porque quando há uma hemorragia e há este problema dos anticorpos, não vai existir uma resposta clínica à indução do fator de coagulação. Geralmente o primeiro sinal que vai alertar para este problema é mesmo o fator que estamos a administrar não surtir efeito. Parece que o tratamento não está a funcionar. Muito bem, então estas pessoas devem evitar a aspirina? Exatamente, a aspirina é um antiagregante plaquetário, ou seja, vai diminuir a capacidade de aderência das plaquetas sanguíneas e aumenta os problemas hemorrágicos. Assim, quem tem hemofilia deve evitar esse tipo de medicação. O paracetamol é uma ótima alternativa para o alívio das dores neste caso. Muito bem. E também é aconselhável a estas pessoas que são portadoras desta patologia praticarem desporto? Sim, as pessoas que têm hemofilia muitas vezes têm receio em praticar desporto, mas a verdade é que podem fazê-lo de uma forma normal, tendo em atenção o desporto a qual praticar. O que acontece é que realmente o desporto vai prevenir as hemorragias, os músculos vão ficar mais fortes e vão ajudar a proteger a pessoa com a hemofilia, no caso de hemorragias espontâneas e nos danos articulares. Por isso deve praticar de desporto, principalmente natação, badminton, ciclismo, caminhada. O que tem que evitar é depois aqueles que possam causar algum dano, alguma lesão, como o rugby, o boxe, aí sim, devem evitar esse tipo de desporto. De resto podem continuar a praticar desporto e devem praticar desporto. Muito bem. Colocaria-te então a seguinte questão. Tem cura a hemofilia? Eu gostava de dizer que sim, mas a verdade é que ainda não existe uma cura para a hemofilia. No entanto, têm sido feitos bastantes avanços na investigação e é mesmo encorajador ver esses resultados e vamos ter esperança que sim, que possa surgir uma cura. Para já, não tem cura, Carla. Muito bem. Qual é a esperança média de vida para uma pessoa portadora da hemofilia? É muito simples, Carla. Se a pessoa for tratada atempadamente e de uma forma precoce, então os níveis de esperança média de vida vão ser muito idênticos a uma pessoa saudável. No caso daqueles que não é feito o diagnóstico precoce, em que não é detectado este tipo de anomalia e não faz o tratamento adequado, então aí sim pode haver uma morte, pode atingir ainda a idade de jovem ou a idade adulta. Ou morrerem mesmo antes de atingirem essa idade, a idade adulta. Muito bem. Sendo assim, qual é os cuidados que nós devemos ter no que diz respeito à segurança para evitarmos uma hemorragia? Para não corrermos riscos, não é? A verdade é que estes indivíduos estão sujeitos a uma hemorragia, mas não só. Todos nós podemos ter uma hemorragia grave. E então o que devemos fazer perante isto? Quando existir uma saída de sangue do seu percurso normal e para tentarmos controlar esta hemorragia devemos fazer uma compressão manual direta, excepto se houver uma fratura ou uma ferida empalada. Após fazermos a compressão direta com uma compressa e aplicarmos, por exemplo, uma ligadura para manter essa pressão contínua, devemos elevar o membro para diminuir a pressão de sangue no membro devido à força da gravidade. Devemos ainda aplicar frio sobre a zona da lesão, porque isto vai causar uma vasoconstrição e, consequentemente, diminuir o fluxo sanguíneo. Podemos ainda fazer compressão manual indireta, num ponto entre o local da hemorragia e o coração, para diminuirmos o fluxo sanguíneo ao membro afetado. E depois já há as pessoas que nos falam do garrote. O garrote deve ser utilizado em último recurso, pois pode causar alguns danos graves, quando é utilizado de forma excessiva, ou durante um tempo excessivo. Depois, assim que isto seja detectado e seja estabilizada a hemorragia, devemos ligar para o 112 e pedir ajuda diferenciada e transmitir todos os dados que são necessários. Que nós na outra sessão, que na nossa primeira sessão, falamos exatamente como devem agir ao ligar para o 112. Exatamente. Os nossos ouvintes podem então consultar toda a informação que aqui falamos? Toda a informação está disponível em plataformas online, em sítios online da Associação Portuguesa de Hemofilia e outras coagulopatias congénitas e ainda na Escola Nacional de Bombeiros. Podem optar também, caso surja alguma dúvida, por deixar a mensagem, a sugestão, o seu comentário no Facebook da Rádio Onda Livre e nós, em tempo útil, iremos responder. Exatamente, e depois também podem consultar toda esta informação que irá estar lá.
A informação será toda disponibilizada via online e podem ouvir novamente os conselhos que nós aqui transmitimos. É isso mesmo, Gil. Estamos então na reta final. Muito obrigada. Boa continuação. Ainda não vais adiantar o tema para a semana, pois não? Ainda não. Vai ser durante a semana. Vamos revelar então o tema para a próxima quinta-feira. Se gostava de ouvir algum tema aqui debatido, podem dar a sua sugestão através do Facebook da rádio e nós iremos acatar o seu pedido, não é, Gil? É assim mesmo. Lançamos esse desafio. Sugiram-nos o tema e nós iremos falar aqui sobre ele. Muito bem, boa continuação, Gil. Muito obrigada. Uma excelente tarde de quinta-feira para ti. Obrigado igualmente, Carla. Até quinta-feira. Beijinhos, até quinta-feira.